Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer uma sugestão de um livro super engraçado, super divertido. Nessa quarentena, no começo dela, confesso eu que eu li bem menos do que eu havia me programado porque acabei me ocupando com outras coisas. Acabei gravando mais vídeo pro canal, gastando mais tempo buscando conteúdo e por aí vai. E acabei deixando a minha leitura um pouquinho de lado. E agora eu resolvi dar uma retomada, tô conseguindo ler mais, espero que vocês também. E nessa quarentena eu li diversos livros diferentes, que é o que eu já costumo fazer na vida. Eu não leio só um tipo de livro, eu leio de tudo, desde ficção científica, literatura brasileira, a livro de autoajuda, contos e por aí vai. E esse livro é o segundo livro do autor que já eu li um livro aqui há bastante tempo no canal, autor do livro Meu Pai Fala Cada Uma, e o autor de hoje é o Justin Halpern, e o livro é Sou um Desastre com as Mulheres. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e das redes sociais, tá bom? Então, como eu falei, o Justin Halpern, ele é o autor do livro Meu Pai Fala Cada Uma, encontrado também em algumas edições como Meu Pai Fala Cada Merda. Foi com esse título que eu conheci o livro, na verdade. E, basicamente, nesse primeiro livro, ele fala muito sobre as coisas que o pai dele falava. O pai dele, na verdade, eu via até uma certa semelhança com o meu pai, porque o pai dele, ele não brigava, ele fazia discurso. Então, o pai dele falava várias coisas e eu passei o primeiro livro lendo e rindo muito. Logo, nesse segundo livro, a minha expectativa já foi bem grande. Quando eu postei a foto, outras pessoas que tinham lido também o primeiro também já falaram que ficaram curiosas. Então já adianto que é bem legal também. Só que a diferença é que nessa história, ela é mais uma história autobiográfica. Ela começa com um diálogo onde o Justin vai conversar com seu pai, o Sam, que fala um monte de abobrinhas super engraçadas, e ele confessa pro pai que ele tá querendo pedir a namorada dele em casamento. E aí, o pai dele dá um conselho muito sábio. Pede pra ele tirar um dia e repensar em todas as situações da vida dele que ele passou, e principalmente com essa relação com essa garota que ele tá, que é a Amanda. E é quando o livro começa. Então ele começa a fazer um apanhado da vida dele, de diversas situações amorosas, passando pelo primeiro amor até a perda da virgindade. E é muito engraçado que em diversas partes do livro você ri. Nossa, eu ria de gargalhar, ainda bem que eu não li em público, senão eu ia passar vergonha, porque às vezes eu até chorava, porque muitas das passagens você lê e pensa: cara, é exatamente assim. Ou, eu também passei por isso. Ou você se identifica de uma forma, porque querendo ou não, é uma biografia, nada ali foi inventado. E realmente são coisas que a gente acaba vendo que acontece com todo mundo. Vou dar um exemplo. Logo na infância, ele conta um caso que eu me identifiquei bastante. Não sei se aconteceu comigo, mas aconteceu com ele e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ele conta do primeiro amor, da primeira garota que chamou a atenção na vida dele. E ele era criança, estava na escola, e conta nessa história que era o primeiro dia de aula e as crianças todas nesse primeiro dia de aula escolhem a carteira, como é uma tradição em muitas escolas até hoje. E aí ele queria chegar super cedo para pegar o melhor lugar, longe da professora, só que aí o pai dele acaba dando mancada e acorda ele em cima da hora. Nisso, quando ele chega na sala, só tem 2 lugares vagos. E aí um deles é bem na frente da professora e o outro do lado de uma garotinha. E aí, quando ele vai se sentar do lado dela, rola o seguinte: Oi, sou Carrie Thomason, respondeu ela animadamente. Foi tudo o que me disse naquele dia, mas bastou para me dar uma sensação estranha no estômago. Não sabia o motivo, mas queria que Carrie prestasse atenção em mim. E à medida que as semanas passavam, implicar com ela parecia ser a melhor e mais divertida forma de fazer com que isso acontecesse. Passei aquela primeira semana cutucando-a com o apontador, roubando seu fichário do meu pequeno pônei e, de um modo geral, fazendo tudo para que ela reparasse em mim, exceto realmente falar com ela. As únicas palavras que ela me disse naquela semana foram: por favor, pare com isso.
E aquilo só me dava mais vontade de continuar a agir daquela maneira. E isso era uma coisa que eu sempre sofri muito, eu sempre fui muito pentelhada na escola, já fiz até um vídeo falando sobre bullying. E não sei se faz parte, se era parte do joguinho. Teve até uma vez que eu não queria ir pra escola e eu falei pros meus pais que eu não queria ir porque tinha um menino que não parava de me infernizar. E aí a gente foi chamado na escola, esse menino também foi chamado na escola. E coincidência ou não, ele acabou sendo meu namoradinho na terceira série. Então, menina, se algum menino escrotinho estiver enchendo o seu saco, pode ser paixão. Mesmo. E aí, nessa história, ele vai atazanando tanto a menina, até que um belo dia ele faz um desenho que deixa a menina super triste, a menina chora, chamam os pais dele, a professora reclama dele e os pais, muito mais inteligentes que a professora, falaram, mas a gente já entendeu o que aconteceu, a senhora não percebeu? Ele tá fazendo isso porque ele tá gostando dela. E ele ficou todo mortificado. Então, são situações assim que todo mundo passa na vida. O primeiro amor, a gente realmente não sabe o que tá acontecendo. O coração bate mais forte, vem aquela sensação de borboletas no estômago. Então é legal porque a gente acaba revisitando a nossa própria história. Mas nem só de besteira vive o pai do Justin. Afinal de contas, o Sam tem muitas pérolas de sabedoria que valem a pena ser compartilhadas. Por exemplo, num determinado momento do livro, o Justin tá morrendo de medo do escuro e aí ele acorda de madrugada para pegar um copo d'água, tromba o pai tomando um chocolate quente, dando uma meditada no escuro e acaba pedindo um conselho pro pai de como se livrar do medo. E aí o pai dele fala o seguinte: do ponto de vista científico, os seres humanos temem o desconhecido. Então, seja lá o que o esteja assustando, agarre-o pelas bolas e diga oi. Estou dizendo que se há alguma coisa amedrontando você, não fuja dela. Descubra tudo o que puder sobre o assunto. O que deixa de ser desconhecido também deixa de ser assustador. Ele fez uma pausa. Ou então, pode acontecer o contrário, tornar-se infinitamente mais assustador. Mas na maioria dos casos, o medo desaparece. E eu achei esse um conselho muito bacana, assim, para todo mundo, independente da fase da vida que estiver passando e para a vida. Realmente, o desconhecido causa medo. A gente está passando agora por um período de quarentena onde o inimigo é invisível. E dá medo que coisas ruins aconteçam, não só com a gente, mas com as pessoas que a gente ama. Então, por isso é importante a gente sempre se manter informado, tentar pesquisar sobre o assunto e tentar aumentar o nosso conhecimento para que aquilo que é o desconhecido, que nos dá tanto medo, seja uma coisa mais compreendida, para que não cause tanto pânico. Então, deu pra ver que esse livro ele é bem divertido, mas tem algumas lições bem legais que a gente pode tirar pra nossa vida, nem só de risada vive um livro. Tem algumas partes bem dramáticas, você vê que ele se dá realmente muito mal com as mulheres, então se você aí tá com algum problema de relacionamento, não tá sabendo como lidar com o sexo oposto, não tá sabendo lidar com o seu crush, então se você tá se achando meio azarado, meio encalhado, lê esse livro que você vai ver que é uma coisa muito normal. Várias pessoas, se não todas, acabam passando por períodos de medo, onde não sabem o que fazer, onde tudo perde o controle. Mas é muito legal esse livro, eu dei várias risadas. Uma das partes que eu mais ri foi uma hora onde eles roubam umas revistas pornôs dos mendigos. Essa parte é muito engraçada. E aí ele pega e enterra as revistas no quintal. E aí de madrugada ele resolve ir lá desenterrar. O pai dele pega ele no flagra, vê as fotos, olha pro filho e fala: se eu puder te dar uma certeza na vida, vai ser essa. Você nunca vai transar com uma mulher dessas. E aí ele fala: as mulheres também não transam desse jeito. Mas eu achei tão engraçado, porque durante o livro ele vai contando das expectativas que ele tem com relação ao sexo e quando realmente acontece. Ah, não vou ficar dando muito spoiler, né? Mas é um livro muito engraçado, vale muito a pena ler. Confesso que o primeiro livro eu dei mais risada, até porque esse aqui é um pouco dramático, você fica com pena dele várias vezes, mas é um livro ótimo para dar várias risadas, vale super a pena. Então eu espero que vocês consigam ler esse livro, se vocês tiverem oportunidade. Se possível, leiam o primeiro livro, meu pai fala cada uma primeiro, porque é bem legal também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos.
E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!